Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, começando um novo mês e começando um novo tema. Esse mês nós vamos falar da comunicação com o além, a começar por hoje, tratando da tempestade do médium. Porque o médium, por transitar entre os dois mundos, né? O mundo visível, o mundo da matéria e o mundo invisível, acaba permeando aí diversas zonas de emoções, sentimentos, sensações e percepções. E por conta disso ele consegue ter uma variação entre as frequências magnéticas com muito mais facilidade. E aí nós vamos entender um pouquinho hoje como que isso se dá e como que a gente pode lidar com isso para não cair em desequilíbrios e ficar neles, né? E aí a gente lembra que no episódio 62 do projeto Explorando o Espiritismo, que está disponível no nosso canal, nós falamos do seguinte tema: sou louco ou sou médium? E nesse episódio a gente explora um pouquinho o objetivo da mediunidade e a proposta, né, a proposta educativa, a proposta transformadora que vem junto à mediunidade para o médium. Então, se você não teve a oportunidade de assistir, eu indico que assista. Sou louco ou sou médium? E aí hoje, então, a gente vai entrar um pouquinho mais, mas eu resgato o conceito de que a mediunidade vem, né, de uma maneira ostensiva para alguns de nós com uma proposta educativa. Então, no livro dos médiuns, nós somos esclarecidos por Allan Kardec que a mediunidade se caracteriza por uma configuração orgânica, ok? Então, ela é uma configuração no corpo e ela não tem a ver com a nossa idade moral, não tem a ver com a moralidade, tá certo? Ela tem a ver com a proposta de atuarmos em caridade, em dedicação, servindo em benefício dos que estão em sofrimento. Portanto, tanto espíritos mais evoluídos quanto menos evoluídos podem ser médiuns ostensivos, porque terão, através da mediunidade, um chamado para educar o próprio comportamento e para servir. E por que educar o próprio comportamento? Porque a gente que vem para um mundo viver os nossos desafios para a gente se desenvolver, já varia muito as emoções, né? Então, ora a gente está com emoções de baixa frequência, ora a gente está com emoções de frequência elevada. E esses desafios que a gente vai vivenciando no mundo vem justamente exercitar a nossa inteligência moral, né? Inteligência intelectual e moral, para que a gente vá se integrando à lei de amor. Então, tem momento que eu vivencio desafios que acabam me colocando no lugar ainda imaturo. E aí eu me equivoco nos meus comportamentos, eu tenho sentimentos de baixa vibração, e isso já é uma educação, já é uma proposta educativa no desafio, que é justamente onde eu vou procurar resolver, solucionar, sair dessa situação de maneira harmoniosa, equilibrada, com o menor prejuízo possível e tentando lidar com respeito ao próximo, com respeito a mim. Essa é a proposta educativa quando a gente fala da lei de amor, né? Pois bem, e tem desafios que a gente vivencia que nos coloca no lugar de prazeres, de satisfação, de bem-estar, de felicidade, né? E também tem uma proposta educativa, reflexiva, de busca por uma conduta honrada, no sentido de moralizada, né? De ser ética, respeitosa, harmoniosa com o próximo e comigo mesmo diante das alegrias e das felicidades. Então já é um grande desafio a gente ficar variando
né, entre o céu e o inferno que habita dentro de nós, porque em um único dia a gente vai e volta em várias zonas emocionais. E o médium não só varia nas próprias emoções, por ele ter uma configuração orgânica que aumenta, amplia a sensibilidade física do que transcende a matéria, ou seja, ele sente através do corpo físico dele o invisível. Então, se nós temos psicofonia, né, que é a mediunidade muito conhecida no termo de incorporação, o médium psicofônico sente o que o espírito que vai se comunicar está sentindo, né? Então, além das minhas emoções, eu ainda sinto as emoções do espírito, né? O médium que vai psicografar, ele recebe, então, a influência e a condução, a indução do espírito que vai se comunicar. Então, ele não tem só as sensações do seu próprio corpo, das suas emoções, dos seus pensamentos. Os pensamentos dele começam a se misturar com os pensamentos do espírito que vai se comunicar. E assim vai. A ideia aqui não é a gente trabalhar os tipos de mediunidade. Fica o convite, inclusive, caso você se interesse em estudar a mediunidade mais a fundo, procura o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós já estamos começando agora, esse mês, a retomar os estudos na comunhão. E todo semestre abre nova inscrição, tem turmas online, turmas presenciais e fica a oportunidade de aprofundar o estudo. Mas o que a gente quer focar hoje aqui, então, não é o tipo de mediunidade nem a experiência mediúnica de cada situação, mas é o fato de que é desafiador para o médium permear em diversas emoções. Então, pensa você está num estado emocional e aí você encontra um grupo de amigos. E esse grupo de amigos está com raiva, acabou de sair de uma briga, de uma confusão, então eles chegam agitados e começam a falar, mas tem isso e tem aquilo, e aconteceu aquilo, e o outro, e assim, vai. E aí, se você perceber, o seu estado emocional começa também a passar por uma variação, por uma mudança. E você não precisa ser médium para isso, ok? Trata da captação das nossas vibrações, das nossas energias, né? Então, daqui a pouco você está agitado, você está com aquela adrenalina, mas o que aconteceu? Como é que foi? E aí? E depois, né? Então, a gente vai se envolvendo ali. O médium vive isso não só com os que estão ao redor fisicamente interagindo, né? Porque no exemplo que eu estou dando, você começa a ter uma variação vibracional a partir do que você está vendo, do que você está escutando, né? O médium não precisa ver com os olhos físicos, não precisa ouvir com o ouvido físico. Ele fica em contato com o invisível. Então ele pode estar sozinho, mas caso se aproxime dele espíritos em agitação, mesmo que ele não veja, mesmo que ele não escute, ele já começa a sentir essa agitação. E aí ele não entende, porque nada aos seus olhos físicos justifica essa variação emocional. Então ele está bem e de repente ele começa com uma agitação. É muito comum que alguns médiums de repente sintam vontade de chorar e não sabem por quê. É muito comum médiums terem dores no estômago, aí vão fazer exame, não tem nada e passa depois, né?
terem uma variação no próprio sistema imunológico, porque a influência, né, do espírito, do corpo espiritual, da alma, né, que ali está na alma do médium, acaba se refletindo no corpo físico. Então, o médium começa a ter sintomas no corpo que não são coerentes com o corpo dele, porque não é sobre o corpo dele, é sobre aquela alma que está ali ao lado do médium, se aproximando e tentando até mesmo se comunicar. E o médium vira um alvo muito fácil dos espíritos desencarnados, porque exatamente por ele ter uma configuração orgânica, os espíritos desencarnados, ao olharem para todos nós que estamos encarnados, conseguem perceber a diferença de quem é médium e quem não é médium. Porque o próprio perispírito, né, que a gente chama, que é o invólucro, é uma roupagem que veste o espírito e faz a conexão com o corpo físico, ele se apresenta com configurações diferentes. Porque o nosso corpo tem configurações diferentes. Eu sou médium, você não é. Então, os espíritos desencarnados que passam conseguem perceber isso, que eu sou médium e você não é. E eles querem se comunicar, eles querem ser percebidos, eles querem desabafar, eles querem pedir ajuda. Então, eles começam a tentar se comunicar com o médium. E o médium estava ali na calçada, caminhando, indo para uma padaria e começa a vivenciar oscilações de sentimentos, de sensações. Começa a ter pensamentos que não são próprios dele. Mas quando ele não tem educação mediúnica, ele não consegue ter consciência da fronteira que separa o que disso é meu e o que disso não é meu. Então, o médium começa a sofrer, porque ele acredita que aqueles pensamentos são dele, que aquelas sensações são dele. E aí ele começa a vivenciar uma influência espiritual, podendo até agravar para um processo obsessivo, né? Então, o processo obsessivo se dá para qualquer um de nós, independente de sermos médiums ou não. Mas como o médium tem essa facilidade de sentir o que o espírito sente, pensar os pensamentos do espírito, ele se confunde com mais facilidade. Então, o médium ostensivo é um alvo mais vulnerável a processos obsessivos e a influências espirituais. E isso que é legal, porque a gente começa a entender a grandeza divina, a misericórdia de Deus, a perfeição desse Pai, né? Em ter a sabedoria de nos trazer a mediunidade como um processo educativo. Quer dizer, para que eu não seja um alvo vulnerável, eu preciso estudar a mediunidade e eu preciso educar a minha mediunidade, né? Então, muitos chegam na casa espírita dizendo, olha, eu sou médium, eu preciso trabalhar, eu estou desregulado, eu recebo espírito. E aí a casa diz assim, ótimo, então você vai começar através do estudo sistematizado da doutrina espírita. Não, mas eu não vim estudar, eu vim trabalhar como médium. Bom, mas você precisa primeiro entender o que é a mediunidade, como que ela funciona, os tipos, a maneira como ela eclode no médium, o papel do médium frente à mediunidade, como lidar com tudo isso, para que você possa sentar numa mesa mediúnica e trabalhar, direcionando as emoções, os sentimentos e o fenômeno em si com
responsabilidade, fazendo cumprir a finalidade da mediunidade, que é a caridade, é servir. Então, quando a gente estuda a mediunidade, uma das coisas que a gente aprende é justamente que a gente não pode utilizar da mediunidade para atender os nossos interesses pessoais. Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais a fundo nas semanas seguintes, tá certo? Então, se você vivencia esses desequilíbrios, essas oscilações, ou conhece quem vivencie, é muito importante que vocês entendam que isso é normal. Agora, é desconfortável, por isso o tema a tempestade, né, do médium, porque a sensação é essa, eu estou no meio de uma tempestade, não estou conseguindo encontrar o caminho para equilibrar. E o que é pior, isso começa a desencadear em doenças mesmo, porque vai desequilibrando o organismo físico. Primeiro caminho, estudar. É procurar a casa espírita, fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita, que embasa o estudo da mediunidade, e aí, concluindo o estudo da mediunidade, a gente vai para a educação mediúnica, onde a gente senta numa mesa mediúnica e com a direção de médiuns maduros, responsáveis, experientes nessa vivência, começa então a exercitar a prática da mediunidade, fazendo um comparativo. Então isso que eu estou sentindo foi aquilo que eu estudei. Isso que está acontecendo é aquilo. Agora então é a hora de eu agir conforme eu aprendi no estudo, entende? E aí a gente começa a ter uma nova relação com a mediunidade, onde eu não sou refém da mediunidade, eu não sou reativo à mediunidade. Eu utilizo a mediunidade como um veículo de construção de uma nova conduta e de servir. E por que construção de uma nova conduta? Porque, bom, quando a gente estuda a mediunidade, a gente aprende, né? A gente entende que para que eu seja menos vulnerável a essas oscilações, eu preciso ter disciplina com determinadas condutas, né? Então, tudo aquilo que me põe em desequilíbrio me vulnerabiliza. Porque o desequilíbrio de um médium é muito mais intenso do que o desequilíbrio de quem não é médium. Porque, veja bem, vamos fazer uma simulação. Você não é médium, eu sou médium. Vamos simular. E aí, nós estamos numa mesma situação, por exemplo, vamos assistir um jogo de futebol no estádio e aí começa uma confusão, briga, e o pessoal jogando coisa para lá e para cá, e aí fica perigoso. Então, estamos ameaçados, estamos juntos aqui. A sua vibração baixa por causa do medo, adrenalina, você pode até sentir raiva também ali no momento, enfim. A minha vibração baixa. Você vai sentir nessa baixa vibração o que você está sentindo. E eu vou sentir o que eu estou sentindo, o que você está sentindo, o que os espíritos ao redor estão sentindo, por causa dessa característica orgânica que eu tenho, que me permite transitar nas sensações do invisível. Entende? Então, essas emoções vão ser muito mais intensas em mim. Por isso, a importância de eu ter a mediunidade educada, para que quando eu oscile, né, nessas vibrações, eu não viva os exageros, porque eu vou saber lidar com isso, tá certo? E aí eu começo a ressignificar minha relação com a mediunidade, porque eu me educo, né? Então eu começo a fazer alguns exercícios de comportamentos, de pensamentos, de recursos que eu posso utilizar para não me permitir abrir a porta ali para um campo magnético amplo que pode me vulnerabilizar, tá certo? Então a tempestade é natural na vida do médium
que não educa a mediunidade, na vida do médium que não trabalha com a mediunidade na sua verdadeira finalidade, que é a caridade. Se nós educarmos a mediunidade e direcionarmos ela para a sua finalidade no amor, a gente vivencia os efeitos positivos disso, que é estar em contato com o invisível o tempo inteiro, podendo utilizar disso como recurso que nos fortalece, que nos ergue, que nos dá instrumentos para ajudarmos, para servirmos, para curarmos, para fazer o bem. Então fica o convite primeiro para que haja o esclarecimento, né? Se você acha que esse conhecimento vai esclarecer pessoas que você conhece, que vivenciam esse tipo de experiência, compartilha para que a gente consiga ampliar, então, o esclarecimento inicial de reconhecer que algo precisa ser tratado, ser cuidado e bem direcionado. Busquemos, então, o estudo. Busquemos, depois, a educação. E o que hoje, talvez, você ou a pessoa que você conhece chama de tempestade, nós vamos passar a chamar de um lindo relacionamento com o Pai. É quando a gente entende a mediunidade com Jesus, que é a verdadeira finalidade da mediunidade nas nossas vidas. Semana que vem, então, a gente continua falando da comunicação com o além. Até lá!